Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você assim demais. Sua casa, sua família, e que Ele realize o desejo do seu coração. Sim, que você desfrute sempre mais e mais do favor do Senhor. Eu espero encontrar você muito bem, feliz, forte e avançando. Em nome de Jesus, eu oro por isso, profetizo que a sua vida caminhe, que você tenha progresso. Como eu declaro. Se você enviou o seu pedido para oração, você pode ter certeza que essa declaração é feita continuamente. Porque assim, nós não aceitamos perder guerras, não. De jeito nenhum. A nossa fé é de Abraão. Fé agressiva. A gente não se curva diante de problemas, não, de jeito nenhum. Quando eu fico sabendo que alguma coisa não está caminhando para alguém, eu já falo. Você perguntar para os bispos, para os pastores, eu tenho essa frase. Gente, aqui a gente não perde guerra, não. Vamos lutar. Vamos lutar. Isso tem que ser superado e terminar. Nós cremos num Deus grande. E a fidelidade do Senhor é eterna. Aquele que prometeu é fiel. Eu creio no Deus do impossível, que o impossível é não acontecer, é não mudar. Então, assim, nós caminhamos por fé. O justo viverá da fé. E eu quero que você creia. Creia, porque nós cremos. E esses sinais seguirão os que crerem. Creia. Fé é jogar tudo na impossibilidade. Fé é crer quando todo mundo está dizendo que não tem mais esperança. Fé é não perder o foco. É daquilo que a gente espera, porque é o firme fundamento de tudo que você espera, mas você não viu. Mas você vai ver. Quando eu leio Hebreus 11 e vejo aqueles homens maravilhosos pela fé, pela fé, pela fé, e a Bíblia diz que o Senhor não se envergonha de ser chamado o Deus deles, porque eles resistiram firmemente, bravamente na fé. E o mundo não era digno deles, porque eles foram capazes de abrir mão pela fé, de suportar pela fé. Não se curvaram diante de nada, porque creram em Deus e perseveraram. Isso é muito forte, é maravilhoso. Então, assim, é pela fé. Felizes os que não viram, mas creram. E estes sinais, que sinais? O sobrenatural. Seguirão os que crerem. Creia. Creia. Tira os olhos de circunstâncias. Assim, não dê atenção a essas negativas. Não. Ai, bispa, você fala isso o tempo todo e vou falar até o fim da vida. Até o fim da vida. Tudo passa, não se distraia com bobagens, fica com a voz de Deus, seja forte e corajoso, não olha para a direita nem para a esquerda, segue em frente, confie em Deus, seja forte e corajoso, isso depende de você. Você.
Ah, mas eu estou sem força. Em Deus você encontra toda a força que precisa. Entendeu? Ah, porque estão dizendo isso. Ignora, fica com o que Deus falou. Confia na palavra de Deus e não tema nada. E olha, eu fico imaginando quantas pessoas que eu mesma conheci que morreram sem nunca terem vivido tudo que poderiam ter vivido. Morreram frustradas. Tudo por quê? Quando elas ouviram um chamado de Deus, e que quem tem ouvidos ouça, elas duvidaram. Por pura incredulidade, viveram a vida para aplaudir os outros, nunca foram aplaudidas. Para ficar aí, muitas vezes, se encantando com o que não sei quem fez, ou isso, aquilo. Sim, vamos nos alegrar com quem se alegra. Mas é para mim também. Se alguém pôde, eu também posso. Se alguém conseguiu, eu também consigo. A palavra é para mim também. Deus não faz acepção de pessoas. Mas eu ainda falei ontem de Terá, o pai do Abraão, que saiu de um lugar de Ur dos Caldeus com destino a Canaã, parou em Harã. E quando ele parou, o homem viveu muito tempo, mas não fez nada. Não fez nada e provavelmente morreu frustrado. O Senhor disse para Abraão, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Um Deus que Abraão não conhecia. Abraão tinha 75 anos. Era sair do quê? De tudo que ele conhecia, da casa do pai, do meio dos parentes, do ambiente, da influência, de tudo. Deus queria tirar ele de lá. Mas não falou. Para onde? Só mandou sair. Então eu me encanto, porque realmente tinha que ter muita coragem, ousadia. Porque qualquer um ia dizer, peraí, isso é maluquice. Para onde você vai? Não sei, Deus só mandou sair. Mas peraí, essa é a sua casa, a sua terra, tudo que você conhece, seus amigos, seus parentes, tudo está aqui. E ele disse, eu tenho que ir. Ele obedeceu. Ele obedeceu. E quando a gente olha a história do Abraão, é incrível. Mas ele não teria se tornado o pai da nação de Israel, o pai de multidões, o homem famoso que afeta a nossa vida até hoje. As bênçãos de Abraão, a unção que estava sobre Abraão, o legado que o homem deixou, marcou o mundo, marca a nossa vida. Porque ele teve a coragem de tomar uma decisão. Ele arriscou pela fé, ele saiu pela fé, ele confiou em Deus. E ele se realizou, e ele fez tanto. Ele foi tão longe. Meu Deus! Mas e se ele não tivesse saído? E se ele não tivesse arriscado? E se ele tivesse ficado? Teria tido a vida do pai dele. Teria nada, estaria aqui talvez registrado a mesma coisa. Terá saiu de um lugar com destino a outro, parou em outro. Abraão ouviu a voz de Deus, mas não
obedeceu? Não se submeteu? Talvez você está aí e Deus já falou com você sobre algo e simplesmente você está com medo. Né? As pessoas têm medo de um monte de coisas. Medo de errar, medo, né, de falhar, medo de opiniões, medo de críticas, de julgamentos. Medo daquilo dar errado. E ela perdeu alguma coisa. Com Deus você não perde. Muito pelo contrário. Não que você não vai ter desafios, Abraão teve desafios, mal saiu já, assim, se deparou com fome, uma crise. Mas Deus cuidou dele. E vamos ver o resultado final? Mais tarde, o final de tudo. Eu fico pensando, se eu não tivesse prosseguido, ouvido a Deus, dado atenção à voz de Deus, me submetido a tantas coisas, eu teria sabotado a minha vida, me privado de tantos milagres, de tanta grandeza do sobrenatural. Eu não estaria aqui. Não, eu não estaria aqui. Sabe, cada testemunho que eu recebo é uma glória para mim. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. E hoje eu poder influenciar, impactar tantas pessoas e motivá-las a uma vida grandiosa com Deus, isso é demais. Isso não era possível. Mas isso começou em algum lugar. Num momento difícil. Difícil mesmo. E que eu tinha que mudar radicalmente a minha vida. Sabe aquele momento que Deus chega para você e diz, é hora de mudar. E a mudança tem que ser radical. E você tem que confiar. Eu decidi confiar. Confiar em Deus. E tudo que Ele me mandou fazer não foi fácil, foi desafiador, sofri oposição, críticas, julgamentos. Mas, meu querido, minha querida, sempre o diabo vai botar alguém com uma opinião no seu caminho. Quando você decide ignorar tudo e ficar com Deus, você vai tão longe. Eu não sei onde estão meus críticos, mas eles sabem onde eu estou. Eu não sei como está a vida deles. Mas eles sabem onde me encontrar e como está a minha vida. Então, assim, o Terá ficou parado lá, com seus deuses, com a sua religião. Ele era fabricante de ídolos. Não foi continuista. Nitidamente não foi um homem focado. Um homem que decide uma coisa e depois muda de ideia. Né? Porque tem gente que é assim. Ele decide uma coisa, logo ele muda de ideia. Começa, para, vai até ali, para. Depois pergunta por que está tão triste, tão frustrado, tão arrasado. Por que a vida não é uma vida frutífera. Por que não vive coisas maiores? Muda de ideia o tempo todo. Trata Deus como se Deus fosse um Deus de confusão. Quantas vezes eu vi gente? Deus mandou fazer isso, agora Deus mandou fazer isso aqui, agora Deus mandou fazer isso aqui, agora Deus... Eu lido com Deus. Eu estou andando com Deus. Eu não vejo Deus mudar de ideia.
Ele manda você seguir um caminho e continuar. Se ele manda você ficar num lugar, você tem que ficar lá. Às vezes você já nem está mais aguentando ficar lá, mas aí você vai a Deus e diz, não, fica aí. Fica quieto. E ele espera isso. Eu sempre falo que eu amo. É tão maravilhoso, é um exemplo que motiva tanto a gente, me encanta ver pessoas que estão aí comigo há tantos anos. Assim, entra ano, sai ano, você pode procurá-las no mesmo lugar. Elas são estáveis, elas são continuistas, elas não mudam de ideia, elas sabem onde elas devem estar, onde Deus as plantou, o propósito da vida delas, e elas ficam lá. E você vê a vida delas progredir, a vida andar. E você sempre que ouve falar, tem vencido, teve um problema, mas venceu, enfrentou tal coisa, mas venceu, e está lá. Servindo o Senhor, esperando o Senhor voltar, servindo as pessoas, servindo ao reino, produzindo frutos, encantando outras pessoas com a sua boa influência, porque são pessoas enraizadas. Porque eu tenho medo de árvore alta sem raízes profundas. Eu tenho medo. Não dá para ficar debaixo de uma árvore que ela é alta e não tem raízes profundas. Nós precisamos primeiro crescer para baixo. Ter raízes profundas. Sabe assim, se estabelecer. Nós precisamos de um fundamento firme na palavra de Deus. E pagar o preço que tiver que pagar. Abraão pagou o preço. E não foi pequeno, não. Foi alto. Mas são essas pessoas que Deus pode erguer, promover, exaltar. São aquelas que esperam por Deus, confiam em Deus, ficam onde Deus mandou elas ficarem, saem quando Deus manda sair. Deus estava mandando eles sair daquela influência, daquele ambiente. Porque tem lugares, tem influências, tem fé que não vai mudar a sua vida em nada, só está te afundando. Fé emocional, fé religiosa, sabe? Tem lugares que não são mais para nós. Ambientes, né? Amizades, influências que só estão fazendo mal. Você não avança. E às vezes você fica lá. Às vezes por comodismo, passividade, inércia, preguiça, emocionalismo, até mesmo religiosidade, né? Porque é cômodo às vezes, porque você não quer romper, porque você fica preocupado com o que vão pensar e a sua vida está lá. Deus já falou, faz isso, saia. Deus já falou, haja nisso. Vai. A pessoa não se move. Ela não se move. Entendeu? Então, a gente precisa parar e ver quando há tempo para tudo nessa vida. E, às vezes, um tempo finda. E o Senhor está dizendo, ei, na vida, você tem que buscar discernimento. Você quer uma grande vida? Você precisa de humildade.
humildade para reconhecer que errou, humildade para se arrepender. Você precisa de discernimento, discernir os tempos, discernir a sua vida, discernir bem o que Deus está falando com você e não passar por cima. Compreendeu? Talvez terá, se convenceu, porque não quis continuar, que, não, eu sinto é melhor ficar aqui. Ele só parou. E parou no lugar errado. E não fez nada de relevante na vida dele. E Abraão podia ter tido o mesmo fim. Mas ele se levantou. Ele ouviu a Deus e ele saiu. E ele se colocou no propósito. Ele simplesmente temeu a Deus, ele obedeceu a Deus. Ele se submeteu radicalmente a Deus. E é isso que nós temos que fazer. Ele teve o discernimento que o pai dele não teve. Ele teve. O pai dele parou quando não era para parar. Abraão saiu quando era a hora de sair. Vamos. Eu sei que Deus tem muita coisa com você. E chegou a hora de você se levantar. E talvez fazer aquilo que Deus já falou com você há muito tempo. Você sabe, tem que ter discernimento e humildade. Humildade, discernimento. Discernimento e humildade. Não é para parar. Parou no lugar errado. Foi para o lugar errado. Saiu sem Deus direcionar. Ou Deus já falou, sai. Isso para tanta coisa. Talvez você já poderia estar vivendo coisas tão diferentes na sua vida. Mas o comodismo, a incredulidade, a dúvida, opiniões, não sei. Está cômodo para a sua carne alguma coisa? Você está preocupado demais com o que as pessoas vão pensar e está deixando de viver o que Deus tem com você? Descolocar o propósito do Senhor. E o propósito dessa palavra é dizer a você que quando Deus fala, nós precisamos ouvir e nos submeter e fazer e não demorar. Abraão se mostrou rápido em obedecer. Quantas pessoas perderam coisas tão lindas, deixaram de viver, jogaram fora por conta desse comportamento tímido. Ou, sabe, a pessoa fica lá, ai, mas e se isso e aquilo? Para. Quando o Senhor nos dá uma direção, Ele financia, Ele honra, Ele nos favorece, Ele cria meios, Ele cuida das coisas. Nós precisamos obedecer. Quando Deus me mandou vir para São Paulo, era uma loucura. Sabe, meu pai, quanta coisa eu enfrentei, mas eu fico parada e pensando, se eu tivesse, sabe, conjecturado, e se isso, e se aquilo, aí tem essa dificuldade, mais essa, se eu não tivesse ouvido a Deus, eu vivi tanta coisa grande nesses anos, eu estaria lá, frustrada, infeliz, infrutífera, vazia, porque no momento em que Deus me mandou tomar uma atitude de fé, dar um passo ousado de fé, eu não confiei, eu duvidei, por pura incredulidade, eu não fui. Já parou para pensar?
Não, eu estou muito feliz de ter ouvido a Deus, de ter feito o que Ele me mandou fazer, de ter enfrentado algo tão desafiador, novo, desafiador, que me custou muito, mas valeu. Porque é isso que você tem que ter aí em mente. Para de pesar o custo. Quanto aquilo vai custar. E simplesmente focalize o alvo certo, o benefício, o resultado, o que você vai encontrar lá no final. Levante-se agora. Porque Deus está falando com você. Humildade e discernimento. O Senhor está falando com você aqui hoje. Ele não quer você aí, nesse lugar infrutífero, simplesmente porque você tem cedido mais para a dúvida, mais para a incredulidade, mais para um monte de coisas do que para a palavra de Deus. Coragem. Porque para sair tem que ter coragem. Para fazer algo novo tem que ter coragem. Para se arriscar em algo desafiador tem que ter coragem. Mas vale cada passo de fé. Vale. Ouça a voz do Espírito. Deus tem algo grande com você, mas você vai ter que arriscar. Sim, você vai ter que ousar. Arrisca, ousa. Ouça a voz de Deus. E Ele vai honrar você. Ele vai cuidar das coisas. Você vai ver o que Deus vai fazer. Mas se você não fizer, você vai ter muitos arrependimentos. Como eu já encontrei gente que falou para mim, se eu tivesse tomado tal decisão há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, agora, nesse início de ano, quantas pessoas que me mandaram mensagens dizendo, bispa, há 10 anos atrás, eu fui para o Ministério Mudança de Vida, eu estava caminhando bem. E eu simplesmente parei. 10 anos, 10 anos já. E eu estou aqui. Pior do que quando eu cheguei há 10 anos atrás. Não tem que ser assim. Não. Ouça a voz do Senhor. Ele vai te ajudar. E você vai se alegrar demais com o que Ele vai fazer na sua vida. Então, vai, dê passos ousados de fé. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro para que essa pessoa seja tomada de uma força agora. E que ela se levante. Ó Senhor, e que ela vá. Ousada e intrepidamente, que ela avance. Que ela faça o que ela sabe que o Senhor vem falando, já colocou diante dela, dentro dela. Que ela dê ouvidos à sua voz. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, eu consagro, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu peço prosperidade e abundância, eu peço que o Senhor levante mais semeadores. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo tomadas por uma força tão grande e que nada tem o poder de impedi-las. Eu abençoo o teu povo e agradeço demais. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar domingo com o clamor dos 52 dias. Hoje é quinta, 24 horas, o meu horário é sempre o meio-dia, entregando o jejum. Enfim, foco. Busca a Deus com força. Ele é com você. Conte com a gente sempre. E se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.